Pessoal, primeiramente, para ajeitar aqui a nossa planilha de preço teto, vamos escolher uma das ações de Santander, de Itaú e de Banco Bradesco. Isso é fácil, é só a gente olhar aqui o dividend yield projetado, por exemplo, para Santander, 5,35%, 5,43%, 5,29%, ou seja, SAMB3 é a melhor das três ações de Santander. No caso de Banco Bradesco, apesar de BBDC4 pagar 10% a mais que o BBDC3, observe que o yield projetado para as ações ordinárias é 5,62%, enquanto as ações preferenciais 5,54%. Então, BBDC3 estaria valendo mais a pena, SAMB3 estaria valendo mais a pena e no caso de Itaú, também TUB3 estaria valendo mais a pena, porque observe bem, não existe distinção entre o pagamento de dividendos das ações ordinárias e preferenciais do Itaú. Então, ITUB3 tem um valor muito mais baixo do que ITUB4. Se você olhar aqui no dividend yield projetado, observe que 5,5% para ITUB3 e 4,76% para ITUB4. Bom, já limpei aqui minha planilha de preço teto, deixei apenas essas 4 ações que nós vamos analisar nesse vídeo e vamos começar aqui por Santander. Antes, deixa eu falar que todos os lucros projetados aqui, pessoal, já são lucros conservadores. Então, a gente vai querer pegar um viés conservador e um viés otimista. Então, aqui já está o conservador e a gente vai buscar, então, colocar o otimista para ver como é que ficaria esse yield projetado aqui e se a gente chega ali num preço teto acima das cotações para ver se tem margem de segurança, porque se vocês olharem por aqui, vocês vão ver que a margem de segurança é negativa para todos esses tickers de ações dos bancões aqui com esses lucros projetados bem conservadores. E no caso do Banco Santander, no ano de 2023, ele lucrou 9,3, quase 9,4 bilhões de reais. Olha que ele estava lucrando ali na faixa de 12,9, então foi uma queda aí ano a ano de 27%. E a gente está colocando aqui em nossa planilha um lucro projetado de 11 bilhões de reais. Observe que a Genial Investimentos estima para o ano de 2024 que o banco atingirá um lucro de 14 bilhões de reais. Eu acho bem difícil, né? Sair de 9,3, 9,4 para 14 bilhões. Quantos por cento de aumento seria isso? Mas vale a pena lembrar também, pessoal, que esse relatório aqui foi uma prévia do quarto trimestre de 2023, onde a casa de análise aí, Genial Investimentos, não tinha o resultado do quarto tri, tinha apenas essas expectativas do mercado e a sua própria, e o lucro veio abaixo desse 2,9 bilhões de reais aqui. Veio ali em 2,2 bilhões de reais. Mas enfim, em uma projeção então otimista, vamos colocar aqui 14 bilhões de reais. A gente teria ali com esse payout de 60%, um dividendo por ação na faixa de 91 centavos, o que daria um yield projetado de 6,88%. Nesse viés otimista, se a gente exigir apenas 6%, o preço teto ficaria ali em R$ 15,13 e teria margem de segurança de 14% para comprar as ações SAMB3. Com relação ao payout aqui, pessoal, vale a pena lembrar que no ano de 2023 ela pagou na faixa ali de 66% de payout. Veja que o total distribuído foi na faixa de 6,2 bilhões de reais. Isso aqui é bruto, né? A maioria foi JCP, teve apenas um dividendo pequeno, mas praticamente o banco não está pagando mais dividendos, é só JCP. Então a gente já está tirando ali os 15% de imposto de renda. Veja aqui na fórmula da célula, eu já multiplico por 0,85 aqui. Mas em todo caso, se a gente pegar 6,2 e dividir ali por 9,4, a gente vai ter um dividend payout na faixa de 66% quase. Então, se a gente aumentar esse payout aqui para 66%, o nosso dividend yield projetado para o Santander, no melhor cenário possível, ficaria na faixa de 7,57%. Estaria pagando um dividendo por ação ali de R$ 1,00. Isso teria um preço teto de R$ 16,64, teria margem de segurança ali de 26%. Mas particularmente eu continuo acreditando em um resultado menos forte aqui para Santander, um lucro projetado nessa faixa de 11 bilhões, o que já seria um crescimento ali considerável, crescimento de 17%, então acho bem razoável aí para o que o banco tem enfrentado. Um payout de 60% mesmo. Um dividendo por ação ficaria ali em 72 centavos. O dividend yield projetado, então, nessa faixa de 5,43%, se as cotações estão hoje em R$ 13,19. Tudo aqui é preço, pessoal.
Se essas cotações caírem ainda mais, como vem caindo, observe que o preço de SAMB3 bateu um pico ali, né, no final do ano de 2023, ano passado, e depois veio caindo aqui. O pico foi na ordem de R$15. Cheguei a vender minhas ações aqui nessa faixa de R$15 e depois está caindo aqui na faixa de 13. Se continuar caindo, pode ser que abra margem de segurança. Mas por enquanto vou manter meu preço teto aqui nessa faixa de R$11,93. A margem de segurança está negativa por quase 10%. Continuando aqui de baixo para cima, vamos falar do Itaú agora. O lucro projetado aqui conservador está nessa faixa de 39 bilhões de reais. Se a gente for aqui nesse relatório da Genial Investimentos, a gente vai ver que o lucro do ano de 2023 foi nessa faixa de 35,6 bilhões de reais. E existem três projeções aqui. A mais conservadora de todos seria o piso, repetindo aí o lucro de 2023. Projeção intermediária de 40 bilhões de reais. A nossa projeção conservadora ali é um pouco menor do que essa. E o topo, a projeção mais otimista aqui seria de 44,8 bilhões de reais de lucro para o ano de 2024. Se a gente colocar esse lucro, então, de 44,8 bilhões de reais aqui, isso vai dar ali um dividendo por ação de R$ 1,83 para as ações ITUB3. O dividend yield projetado já ficaria ali na faixa de 6,26%. O preço teto já iria para R$ 30,46 se você exigir apenas 6%, que é o que a gente está fazendo para todos os bancões privados aqui, né? E já teria margem de segurança de 4,4%. Só que essa não é a projeção mais otimista de todas. Veja que o payout está de 40% aqui, e se a gente colocar 60%, como foi aqui o caso do ano de 2023, pagou um payout de 60%, e eu gosto do Itaúzão porque ele fala exatamente o que está fazendo. Esse payout de 60% já é líquido de impostos, pessoal. Veja que está totalizando 21 bilhões, 21,5 bilhões de reais. E se a gente pegar aqui e dividir pelo lucro de 35,6, vai dar ali 60% de payout mesmo. E olha, se você esmiuçar aqui os resultados do Itaú, você vai ver que ele pagou, na verdade, 23,3 bilhões de reais bruto. E quando você tira o imposto de renda, já fica ali na faixa de 21,5 bilhões de reais. Então, para mim, o Itaú é o banco mais transparente de todos. Ele faz exatamente o que está falando aqui com essas letras garrafais, né? Como todos os outros bancos que falam que pagam um payout, mas se você fizer a conta ali, sempre é algo menor. E se a gente considerar que esse payout, então, otimista de 60%, que foi o que ele fez no ano de 2023, e pode repetir, sim, existem analistas que falam que esse payout pode se repetir em 24, o dividendo por ação fica na faixa de R$ 2,74, o que daria um yield projetado na faixa de 9,4% nessas cotações de R$ 29,18. E isso seria um yield projetado acima do yield do Banco do Brasil, que seria o melhor bancão de todos aqui, no caso, o melhor não, o que mais está pagando, né? Ou seja, isso faria do Banco Itaú o mais barato de todos, no meu ponto de vista, se de fato essas projeções otimistas todas se concretizarem, que seria, no caso, um lucro altíssimo na faixa de 44,8 bilhões de reais e esse payout repetindo aí na faixa de 60%. Daria um preço teto de R$ 45,70 e a margem de segurança de 56,6%. Mas particularmente eu gosto de ser conservador, vou manter esse lucro projetado aqui na faixa de 39,2 bilhões de reais, o que vai dar um dividendo por ação de R$ 1,60, porque também vou considerar um payout mais conservador de 40%. Meu preço teto fica ali em R$ 26,67. Atualmente está sem margem de segurança de menos 8%. E eu sempre acho complicado comprar ações que subiram demais, mesmo valendo a pena, né? Tenho uma certa dificuldade com isso. Espero que tenha correções mais fortes aí para poder entrar. E veja que no final do ano passado já bateu um pico ali de R$ 27,50 e depois deu uma corrigida e em seguida continuou subindo, batendo um pico aqui de quase R$ 30 nas ações ordinárias de Itaú e agora estão acomodadas ali nessa faixa dos 29. E agora vamos falar de Bradescão BBDC3, atualmente cotada ali em R$ 12,54. Veja que chegou aos R$ 15, teve um pico local em R$ 14,52 antes de divulgar os seus resultados e despencar para a faixa dos R$ 12 aqui. Chegou a tentar se recuperar e novamente correção, estando lateralizado aí nessa faixa entre R$ 12 e R$ 13. A gente observa aqui que o lucro de 2023 foi nessa ordem de 16,3 bilhões de reais.
E existem 3 projeções aqui, como a Genial Investimentos fez ali no caso do Itaúzão. O piso, que seria o mais conservador de todos, seria uma queda nos lucros de 16 para 13,4 bilhões de reais. O meio, que é mais ou menos o que eu estou acreditando ali, uma visão mais conservadora, de 18,1 bilhões de reais. E o topo de 22,9, eu já acho aqui isso um pouco fora do esquadro ali, diante de tantos desafios que o Banco Bradesco precisa enfrentar, inadimplência e tudo mais. E a Genial Investimentos está acreditando sim no Bradescão aqui, projetando 22,1, quase o topo do guidance ali para o ano de 2024. Então, se a gente colocar aqui esse lucro projetado otimista de 22,9 bilhões de reais, vai dar um lucro por ação ali de R$ 2,15, um payout aqui de 50%, o que daria um dividendo por ação de 87 centavos. O seria um yield projetado já de quase 7%, 6,93%. Se a gente está exigindo apenas 6%, o preço teto ficaria nessa faixa de R$ 14,52. Já teria margem de segurança de 15% para comprar as ações BBDC3. Lembrando que o Bradescão só paga JCP, pessoal, nunca mais pagou um dividendo, então já multipliquei aqui na célula por 0,85, tirando os 15% de imposto de renda. Agora, esse payout de 50% pode ser um pouco maior em uma visão otimista. Veja que o Bancão está falando que pagou 79% de payout no ano de 2023. Só que isso não é exatamente 79% daquele lucro de 16, alguma coisa bilhões de reais. Se a gente fizer a conta aqui, dividindo o que foi distribuído, 11,3 bilhões de reais, por 16,3, que seria o lucro do ano de 2023, daria um payout ali de quase 70%, pessoal, 69%. Então, é isso que eu estava falando. O Itaúzão, ele coloca o valor que realmente pagou. Não é esse 79%. Está se referindo a qual lucro, pô? Está divulgando aqui um lucro líquido recorrente de 16,3 bilhões de reais. Só que o payout é em cima de qual lucro? Eles sempre colocam uma palavrinha lá nas letras miúdas. Se vocês forem ver os relatórios demonstrativos de contabilidade, tem lá lucro líquido ajustado, lucro líquido para a base de dividendos. Então isso é complicado. Temos que ficar atentos para esse fato. Colocando o payout então de 69%, daria um dividendo por ação na faixa de R$ 1,20, isso aqui já líquido de impostos, o que seria um yield bastante considerável também, de 9,56%, também superando o Banco do Brasil, mas lembrando que aqui o Banco do Brasil ainda está numa visão conservadora, né? Se a gente exigir apenas 6% de yield, o preço teto seria lá R$ 20, o que é basicamente o preço justo, né? O preço-alvo da Genial Analisa, da Genial Investimentos. Isso daria uma margem de segurança de 59%. Particularmente, vou manter minha visão conservadora aqui, de um lucro projetado de 18,4 bilhões de reais, o que está dando um yield projetado de 5,55%. Então, estamos sem margem de segurança, a margem está negativa ali por 7,5%, e o preço teto fica nessa faixa de R$ 11,66. Pessoal, agora falando de Banco do Brasil, BBAS3, temos um lucro projetado aqui conservador e vamos colocar um lucro otimista. Veja bem que no fato relevante aqui que o Banco do Brasil divulgou, o guidance, ou seja, as projeções para o ano de 2024, a última linha aqui, o lucro líquido ajustado, na faixa de 37 a 40 bilhões de reais. E a gente está colocando ali 35, ou seja, menor do que o piso das projeções do próprio banco. E eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Primeiro, observe que eu estou considerando um payout de 45%, que foi o que o banco divulgou que vai praticar nesse ano de 2024. Porém, o payout, pessoal, no caso do Banco do Brasil, diferentemente do Itaúzão aqui, ele não é um payout sobre o lucro líquido ajustado. E eu vou provar isso rapidamente para vocês. Veja que o banco teve um lucro líquido ajustado na faixa de 35,6 bilhões de reais. E quanto que ele pagou de dividendo? Na faixa de 13 bilhões de reais. Vamos calcular o payout para ver se foi 40%, que no ano passado era para ser 40%. Pegando os 13 bilhões que ele distribuiu, dividindo por 35,6, que foi o lucro líquido ajustado no ano de 2023, a gente vai ter um payout ali na faixa de 36,5%. Isso acontece, pessoal, porque o payout ele tem que ser aplicado em cima de outro lucro líquido, esse base de cálculo dos dividendos, 32 bilhões e 500 milhões de reais. Vamos ver? Se a gente pega os 13 bilhões e divide por 32,5 bilhões de reais, a gente tem ali quase exatamente os 40% de payout. Então, o que eu estou fazendo aqui?
eu estou projetando qual vai ser a base de cálculo dos dividendos. Veja que o lucro líquido ajustado foi 35,6 e a base de cálculo 32,5. Uma diferença ali de quase 10%. Na verdade, foi uma diferença de 8,5%. E no ano de 2022, se a gente fizer essa mesma conta aqui, pegar a base de cálculo dos dividendos, que também foi menor do que o lucro líquido ajustado, vai dar ali uma diferença de pouco menos de 7,5%. E na minha planilha de preço teto, eu fiz exatamente isso. Eu peguei o lucro líquido ajustado na faixa de 39 bilhões de reais, um pouco acima do meio das projeções ali do próprio Banco do Brasil, e tirei 8%, ou seja, multipliquei por 0,92. E ficou esse lucro base para cálculo dos dividendos na faixa de 35,8 bilhões de reais. Mas se a gente quer uma projeção otimista, vamos considerar esses 40 bilhões de reais como lucro líquido ajustado, e ao invés de multiplicar por 0,92, vamos multiplicar por apenas 0,93. E vai ficar um lucro projetado base para cálculo dos dividendos na faixa de 37,2 bilhões de reais. O payout, pessoal, não tem como mudar aqui, porque o Banco do Brasil já falou que vai ser 45% mesmo. Então, nesse bancão, a gente tem uma previsibilidade melhor, o que daria um dividendo por ação de R$ 5,10, um yield hoje na faixa de 9,1%. Se a gente estiver exigindo 9%, o preço teto fica na faixa de R$ 56,70, uma margem de segurança de 1,5%. O que eu percebo aqui no Banco do Brasil é que a gente tem uma diferença pequena entre a situação conservadora, esse viés conservador de lucro, e o viés otimista. Desses 4 bancões aí, é o que a gente tem a maior previsibilidade, mesmo ele sendo um banco estatal. Vou manter meu preço teto aqui nos R$ 54,69, e eu tenho apenas Banco do Brasil e Bradescão na minha carteira, são até posições relevantes. Lembrando que aqui nada nesse vídeo é recomendação de investimento. E eu vou ficando por aqui, pessoal, nem me apresentei, eu sou o Pedro do Dividendo Complementar. Deixo aqui para vocês essa planilha de preço teto completa, é só clicar nesse link que vai abrir a planilha diretamente do Google Docs, sem enrolação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.